Nós estamos numa jornada, nesse mês de março, de oração, estamos refletindo sobre perseverar na oração. E assim o fazemos porque cremos que a palavra de Deus, de fato, nos encoraja, nos ensina e nos exorta a orar e a sermos fervorosos e perseverantes na oração. Nós já vemos um vislumbre de oração no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 8, naquele momento que Deus se encontra com Adão e Eva, porque a expressão hebraica daquele versículo dá uma ideia de algo habitual. Não foi algo pontual, Deus passar na virada da tarde e ter um bate-papo com Adão e Eva. Era algo corriqueiro, habitual. Portanto, já vemos antes da queda o hábito do homem ser criado, conversar frequentemente com Deus, o seu Criador. Vemos como os patriarcas, como Noé, Abraão, o próprio Moisés, o líder do povo de Deus, eram homens que se dedicavam à oração, investiam tempo com Deus na presença do seu Senhor. O povo de Israel é escolhido e erguido como povo eleito de Deus, nos momentos de lutas voltavam para a oração. Reis fiéis, como o rei Davi, eram homens marcados pela oração. Inclusive Davi, não apenas nós vemos no texto, Davi orando insistentemente a Deus, como Davi escreve lindas orações que ele havia feito para Deus, orações estas que se tornam lindas poesias, poesias que se tornaram hinos de louvor a Deus, muitos dos salmos que nós lemos. Vemos os profetas chamados para estar na presença do seu Deus, e por isso chegamos no Novo Testamento e vemos o próprio Cristo, o Filho de Deus, Deus homem, que tinha comunhão perfeita com o Pai, ele dedicava tempo de oração. Hebreus, o autor aos Hebreus, no capítulo 5, versículo 7, ele diz que Jesus não apenas orava, diz que ele orava com súplicas, com forte clamor e lágrimas. Escute e entenda bem isso. Jesus, o Filho de Deus, o homem Deus, que pisou aqui na terra, ele orava com súplicas, forte clamor e lágrimas ao Senhor. O exemplo máximo que nós temos nas Escrituras e o incentivo e encorajamento a nós também seguirmos o exemplo de Cristo e termos uma vida de constante oração. Lucas, em particular, ele mostra vários flashes da vida de Jesus em momentos de oração. Capítulo 5, versículo 16, ele mostra Jesus em um tempo de oração solitária, sozinho, buscando a presença do Pai. Capítulo 6, versículo 12, ele está no monte. Capítulo 9, versículo 18, ele está novamente num lugar ermo, talvez um deserto, em oração. No capítulo 9, versículo 28, ele está em oração juntamente com os discípulos. Mateus 26, 39, nós vemos Jesus orando por ele mesmo. João 17, versículo 9, vemos Jesus intercedendo pelos seus discípulos. Capítulo 17, versículo 20, Jesus intercede por você e por mim, aqueles que haveriam de crer. E Lucas 23, 34, nós vemos Jesus orando ao Pai pelos seus inimigos. Jesus teve uma vida de intensa oração. Não por acaso, os apóstolos que ficaram como líderes da igreja no livro de Atos, eles não tinham dúvida alguma acerca das suas prioridades. Atos 6, 4, os apóstolos dizem, não é correto que nós gastamos tempo com as mesas. Vamos escolher homens consagrados, homens de fé, cheios do Espírito, para distribuir as cestas para as viúvas, cuidar da assistência social, porém nós, os principais líderes da igreja, os apóstolos, nós nos dedicaremos à oração e à palavra. Viveram com Cristo, foram influenciados por Cristo e não tinha dúvida acerca da sua prioridade. Por essa mesma razão, a igreja que nasce em Atos dos Apóstolos, que ganha corpo em Atos dos Apóstolos, é uma igreja marcada pela oração. Atos capítulo 1, versículo 14, diz que todos, no caso os apóstolos, eles perseveravam unânimes em oração. Capítulo 2, versículo 42, você nem precisa gastar tempo tentando me acompanhar aí com os textos. Obrigado pela boa vontade. Capítulo 2, versículo 42,
falando do dia a dia da igreja, diz que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Nós vemos no capítulo 3, Pedro e João subindo ao templo para a oração, chamada oração das 3 horas da tarde. Capítulo 9, versículo 11, nós vemos que Saulo de Tarso, logo após a sua conversão, ele vai à procura de Ananias, e o Senhor fala com Ananias, vá procurar Saulo na rua direita, o recém-convertido, e diz, pois ele está orando. O recém-convertido, Saulo de Tarso, com a sua herança do farisaísmo, ele já sabia da cultura farisaica, da religiosidade, da prática dos fariseus, ele já sabia da importância da oração, tomado pelo Espírito, já recém-convertido, orava ao Senhor. Não apenas ali, mas ao longo da caminhada de Paulo, nós vemos Paulo dedicando tempo de maneira intencional para orar. No capítulo 13, versículo 3, encontramos que a igreja de Antioquia, a liderança junto, jejuando e orando, impuseram as mãos sobre Paulo e o enviou, juntamente com Barnabé, para o trabalho missionário. Capítulo 16 de Atos, nós vemos Paulo em Filipos, e o texto diz que no sábado ele saía para a beira do rio e procurava um lugar para oração. Capítulo 16 ainda fala de um segundo momento onde ele está num lugar de oração, e lá no versículo 25, onde não tem um espaço adequado para orar, onde não tem um lugar tranquilo para meditar, onde não tem uma sinagoga para se prostrar, Paulo e Silas agora estão presos, estão no calabouço, estão no meio da noite, estão machucados, estão feridos, foram chicoteados, mas o texto diz que à meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Igreja, apóstolos, irmãos, marcados pela prática da oração fervorosa, intencional e perseverante. A história da igreja mostra como a igreja sempre caminhou com a oração. Lá no 3º século, Hipólito de Roma, ele escreveu um livro acerca da igreja naquela época. E ele diz que naquela época a igreja tinha um culto matutino de oração. Não era uma vez por semana, todos os santos dias. Todo dia a igreja se reunia de manhã para orar. Lá no século VI, nós encontramos referências mesmo quando a igreja, flertando com o paganismo greco-romano, se corrompeu por completo e se tornou romanista. Mesmo naquele tempo, havia os mosteiros onde pessoas, monges, padres e pessoas piedosas se afastavam e iam para aquele lugar viver em oração e contemplação. Não foi diferente no período da Reforma. Nós ouvimos sempre acerca de João Calvino, o homem que mais influenciou a teologia reformada. Nem todos sabem que João Calvino era marcado por uma vida piedosa e de intensa oração. Aliás, a Instituta da Fé Cristã, o livro principal de Calvino, livro 3, capítulo 20, é o capítulo mais extenso das Institutas. É exatamente o capítulo que fala sobre oração. E Calvino era didático e ele era criterioso. Ele dizia, a menos que separemos certas horas do dia para a oração, isso escapa facilmente da nossa mente. E concluía, a oração é o principal exercício da fé e por meio da qual recebemos diariamente os benefícios de Deus. Calvino, o grande teólogo da Reforma, antes de ser um grande teólogo, era um homem de oração intensa e diariamente em oração. Não foi diferente com Lutero. A história fala de Lutero. Vários historiadores mencionam Lutero como um homem de oração. E ele certo dia disse, se eu não orar de manhã, o diabo vence no restante do dia. Por isso eu estou tão ocupado, eu tenho tanto trabalho, tem tanta coisa para fazer, que eu não posso começar o dia sem orar pelo menos 2 horas. Via de regra, nós vamos dizer, eu tenho tanta coisa para fazer que eu não estou conseguindo orar. Ele dizia, eu tenho tanto para fazer, mas tanta coisa que eu não posso começar o dia sem pelo menos passar 2 horas na presença de Deus. Lá no século XVIII, a igreja da Inglaterra foi influenciada por John Wesley, pregador de multidões, homem que levava multidões para os pés das montanhas, para os campos, para ouvir a pregação inflamada do Evangelho.
E a gente ouve sempre dessa parte de John Wesley como o grande pregador das multidões. Mas nem sempre sabemos que ao longo de 50 anos de ministério, John Wesley levantou-se todos os dias da sua vida ministerial, às 4:30 da manhã, para começar o dia em oração diante de Deus. Homem usado por Deus para influenciar multidões, mas antes disso, era um homem que diariamente gastava tempo na presença desse Deus em oração. Naquela mesma época de John Wesley, século XVIII, ali na vizinha Alemanha, nos rincões dos interiores da Alemanha, na região da Morávia, havia uma pequena e frágil igreja de refugiados. Pessoas de várias partes que, perseguidas por causa da sua fé e por outras razões, encontraram refúgio na fazenda de um conde, o conde Ludwig Zinzendorf. E a história conta que no dia 13 de agosto de 1727, aquela pequena igreja estava reunida na sua pequena capela rural, quando o Espírito Santo visitou aquela igreja. E aqueles irmãos sentiram-se compungidos pelo Espírito Santo a dedicar a sua vida especialmente a duas coisas: a oração e a pregação do Evangelho. E a partir daquele dia, aquela igreja de herança luterana, fria, apagada, opaca, gente pobre, sem recursos, refugiados, sem direitos, estavam ali vivendo às custas dos benefícios e da boa vontade do conde. Aquela igreja foi tomada por um fervor de oração tal que eles resolveram criar um relógio de oração. E nós estamos aqui na Penha encerrando hoje o nosso relógio de oração de mês de março. E toda a primeira semana de cada mês há esse movimento de relógio de oração, 15 minutos para cada um, ao longo de 7 dias, 24 horas por dia, ao longo de uma semana. E o pastor Roberto é o responsável por isso. E nós estamos vendo aí todo o início de mês, o pastor Roberto fica mandando WhatsApp para os pastores, para os seminaristas, para a SAF, para os jovens, para o movimento, para os adolescentes, para os irmãos de outras igrejas, para conseguir 96 pessoas que queiram orar ao longo da semana, 15 minutos por dia, nesse relógio de oração. Mas os irmãos daquela igreja dos morávios, da região moraviana, lá em 1827, eles sentiram o desejo de orar, e eles começaram então a orar, e oravam no templo. E criaram um relógio de forma que, ao longo de todo o dia, tinha alguém orando no templo. Havia oração naquele templo sem parar. E eles começaram a orar e Deus foi visitando aqueles irmãos e eles começaram então a dar um segundo passo de enviar missionários. E eles enviaram missionários sem treinamento teológico, missiológico, eles enviaram missionários sem sustento, cada um tinha que se autossustentar. Começaram a enviar missionários para todo mundo e um grande movimento missionário aconteceu a partir daquela pequena igreja moraviana, de forma que ao longo de meio século, eles enviaram, somente aquela pequena igreja, enviou mais missionários do que todas as igrejas reformadas juntas haviam enviado nos últimos anos. E aquele movimento, aquele relógio de oração dos moravianos, durou não menos que 100 anos. Aquela pequena igreja orou 24 horas por dia, num relógio ininterrupto de oração. Não foi durante uma semana, foi durante 100 anos. Durante 100 anos, em qualquer momento do dia ou da noite, em qualquer dia da semana, havia alguém de joelhos prostrados na pequena capela de Hermut, orando intensamente a Deus pelos mais diferentes motivos de oração. Resultado, varreram boa parte do mundo com missionários sendo enviados para povos e países longínquos daquela região. Somos desafiados a termos uma vida mais intensa, intencional e perseverante de oração. Mas o que acontece quando nós oramos? A resposta simples é: Deus responde, e responde sempre. Deus nunca fica indiferente às nossas orações. Ele responde e responde sempre. Nem sempre nós entendemos a sua resposta. Como é que Deus responde às nossas orações? Eu poderia citar vários textos bíblicos, mas eu quero te convidar a abrir a Bíblia em Atos capítulo 12. Um capítulo na vida da igreja primitiva que mostra como Deus responde
as nossas orações. Atos capítulo 12, versículos de 1 a 5. Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isto agradava aos judeus, prosseguiu, mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. A igreja de Atos, ela começa a ser perseguida já bem no início. A partir do capítulo 4 de Atos, nós vemos a perseguição contra os primeiros cristãos, nossos primeiros irmãos. Entretanto, do capítulo 4 até o capítulo 11, a perseguição é de cunho religiosa. Nós vemos no capítulo 4 Pedro e João presos e sendo interrogados pelo Sinédrio, que era o Conselho Superior dos Judeus. No capítulo 5, os apóstolos novamente são presos, agora por causa do sumo sacerdote, por ordem do sumo sacerdote. No capítulo 7, nós vemos então Estevão sendo condenado, mas pelo Sinédrio, pelo Conselho Maior dos Judeus, portanto, ainda no âmbito de perseguição religiosa, ou vindo de uma fonte religiosa. No capítulo 8, vemos que aquela perseguição se torna generalizada e muitos cristãos, exceto os apóstolos, são espalhados por várias partes do mundo da época. Mas no capítulo 12, há uma escalada nessa perseguição. Agora, não é o sumo sacerdote, não são os membros do Sinédrio que está promovendo a perseguição contra a igreja, agora é o rei, agora é Herodes. Herodes, o representante de César naquela região, que passa a perseguir os judeus, os crentes, os cristãos, e agora a escalada da perseguição é do nível religioso para o nível político. Ainda que as motivações aqui sejam várias, mas agora parte do governo, parte do Estado, a perseguição contra os nossos irmãos. O Novo Testamento fala de 4 Herodes. O primeiro Herodes, chamado Herodes o Grande, encontramos ele lá em Mateus 2, é aquele que promove o infanticídio, que manda matar crianças tentando matar Jesus. O segundo Herodes nós vemos em Mateus 14, ele é filho de Herodes o Grande, seu nome é Herodes Antipas. É aquele que por causa do seu caso amoroso com a cunhada Herodias, ele manda prender João e, instigado por sua amante, faz decapitar João, cortar-lhe a cabeça. Herodes Antipas. Esse de Atos 13, de Atos 12, é um outro. É o Herodes Agripa I. Ele é sobrinho do Herodes o Grande, que matou as crianças, neto de Herodes o Grande, e ele é sobrinho de Herodes Antipas, que matou João. Ele tem na herança familiar o sangue dos cristãos. Ele tem na sua herança familiar, na sua biografia, o hábito de decapitar pessoas. Ele tem uma influência daqueles que, usando do poder, mata aqueles que se opõem ou que são vistos como uma ameaça. E ele, no seu poder, agora querendo ganhar a confiança e ganhar o povo, as massas dos judeus, ele então manda prender os líderes da igreja. E vamos lembrar que havia 3 apóstolos mais próximos de Jesus, Pedro, Tiago e João. Ele manda prender então Tiago, e o texto diz no versículo 2, que é o Tiago, irmão de João, um dos 3 mais próximos de Jesus. E como aquilo agradara ao povo, ele vai na sequência e manda prender Pedro, o terceiro da lista aqui, mais próximo de Jesus, mais influente da igreja. E é interessante que o versículo 5 diz que enquanto Pedro estava preso, a igreja fazia oração incessante a Deus
a seu favor. É claro que o texto está se referindo a Pedro, a igreja está orando por Pedro, mas eu quero crer, e eu penso que o texto e o contexto me autoriza a crer, que da mesma forma que a igreja orava por Pedro, esta igreja havia orado pelo seu outro apóstolo, havia orado pelo seu outro pastor, havia orado pela libertação de Tiago. Essa igreja que é marcada pela oração desde o seu nascer, quando está ali no cenáculo e o Espírito Santo desce sobre eles, o texto diz que eles estavam em oração. Portanto, essa igreja é marcada pela oração, tem a referência de Jesus que ora, tem a referência do Antigo Testamento, gente de oração, tem a referência dos próprios apóstolos que estão vivos e são pessoas de oração. Esta igreja é uma igreja de oração, certamente essa igreja esteve orando de igual forma por seu apóstolo Tiago. Porém, Deus respondeu não. Deus respondeu não e permitiu que Tiago fosse morto a fio de espada por Herodes Antipas Agripa I. A igreja certamente ora, mas nem sempre Deus atende às nossas orações da forma como nós esperamos que sejamos atendidos. Nem sempre Deus diz sim para as nossas orações, às vezes a resposta é não. E quando Deus diz não, muitas vezes nós pensamos e dizemos, orei tanto, mas Deus não me respondeu. Pedi tanto, mas Deus não me respondeu. Tenho jejuado e consagrado a minha vida, mas Deus ainda não me respondeu. Às vezes é que Deus disse não e eu me protegi do não, não quis ouvir o não. E quando Deus diz não para as nossas orações, não há nada que consigamos fazer, que possamos fazer para mudar. Quando Deus diz não, ponto final, é não. E nós, por mais que façamos 7 sexta-feiras de jejum, 21 dias de oração da meia-noite, por mais que vamos para o alto do monte para estar mais perto de Deus, nada que façamos vai mudar. Quando Deus diz não de maneira final, é não, ponto final. E nós precisamos aquietar o nosso coração. Nós precisamos aquietar o nosso coração quando Deus diz não às nossas orações, crendo no que Deus é, descansando na pessoa de Deus. Nós sabemos que Ele é bom, nós sabemos que Ele é justo, nós sabemos que Ele é santo. A sua palavra diz que os seus caminhos são mais altos do que os nossos caminhos, e que todos os seus planos para conosco são planos de amor e paz. Isto deveria ser suficiente para apaziguar a nossa alma no momento que Deus diz não às nossas orações. Quando eu oro o irmão ora pela esposa que está com câncer, e ora 1 ano, e bate em todas as portas, e gasta tudo que pode gastar, e recorre a todos os recursos médicos e humanos, e envolve milhares de pessoas em oração pela sua esposa, mas depois de 1 ano e meio orando intensamente, consagrando a sua vida, se dedicando a Deus em oração, em jejum, Deus leva a sua esposa, e aí ele entra em crise. Ele entra em crise, ele perde a alegria da vida, ele se abate espiritualmente, ele desanima a tal ponto que ele não quer nem mais ir à igreja, porque ele orou 1 ano e meio e Deus não respondeu a sua oração e permitiu que a sua esposa morresse, mas ele não entendeu. Deus respondeu a sua oração, porém a resposta de Deus era não, eu quero que ela venha morar comigo, ponto final. E nesse momento é preciso chorar a lágrima que tem que se chorar. É preciso sentir a dor que deve ser sentida. É preciso processar o luto, viver a perda, mas escolher seguir vivendo, seguir caminhando, porque a despeito da morte, a vida continua. Deus diz não, mas mesmo o seu não é um não de amor, é um não de graça, porque os seus planos para conosco são todos de amor e paz. Claro que essa igreja certamente sofreu com a morte do seu apóstolo. Aliás, esse é o irmão de João, que lá em Lucas capítulo 10, procurou Jesus e disse, olha, nós queríamos fazer um acordo com o senhor, queríamos pedir um favor. Quando o senhor estiver lá no seu reino, nós podemos sentar imediatamente ao seu lado, uma à sua direita, outra à sua esquerda. E Jesus disse, olha, certamente vocês vão beber do cálice que eu vou beber, estava falando da sua morte. Quanto ao sentar à minha direita ou à minha esquerda, não compete a mim decidir.
E Tiago, de fato, que queria sentar ao lado de Cristo lá no seu reino, foi o primeiro dos 12 a ser ceifado desta vida. Quem sabe o Senhor até o concedeu o privilégio de sentar à sua direita. Os planos de Deus vão além da nossa compreensão. Basta para a gente saber que todos eles são planos de amor e paz. Mas se Deus disse não para a libertação de Tiago, Deus disse um sim ressoante e grande para a igreja que orava a favor de Pedro. A igreja orava incessantemente para que a história, o desfecho da prisão de Pedro não fosse o mesmo desfecho de Tiago. Deus então respondeu com um sonoro sim, e o texto diz que na noite em que antes, quando Herodes iria matar Pedro, enquanto eles dormiam, o versículo 6 diz que Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e sentinelas junto à porta guardava a prisão. Mas com a porta fechada, um anjo do Senhor entrou, e sem chaves nas suas mãos, as cadeias caíram. E pelo poder glorioso de Deus, Pedro é conduzido por aquele anjo para fora daquela prisão, sem que os sentinelas e os guardas percebam. E o texto diz lá no versículo 10, que tinha um grande portão de ferro para sair daquela prisão, e o portão abriu automaticamente. Observe no versículo 10 que você vai ver esse detalhe. O portão abriu automaticamente. Eu tenho por mim que é a primeira referência histórica de um portão automático. Talvez não tinha um controlezinho, mas o anjo chegou e numa telepatia do anjo, se é possível conjecturar essa heresia, o portão abriu. E Pedro sai com o anjo vai-se embora, e Pedro agora pensando que estava tendo uma visão, que estava tendo um sonho, e vamos lembrar que Pedro é o homem das visões, né? Em Atos. Não sabendo se aquilo é real ou se aquilo é uma visão, ele corre para casa, versículo 12, para a casa da irmã Maria, mãe de Marcos, que é o mesmo, mãe de João, que é o mesmo Marcos, né? João Marcos, que escreveu o evangelho que tem esse seu nome. Corre para a casa de Maria, mãe de João Marcos, e ali diz que a igreja estava congregada orando, e uma empregada, ele bateu na porta, um adolescente foi lá ver quem era, e quando abriu a porta, viu Pedro, ela ficou tão espantada que ela fechou a porta na cara de Pedro, volta para trás, fala com os irmãos, eles vão lá abrir a porta, é realmente Pedro. Pedro foi liberto. Quando Deus diz sim para as nossas orações, não há impossível para Deus. Quando nós clamamos e Deus resolve responder positivamente a nossa oração, não há cadeia protegida o suficiente que o anjo do Senhor não entre. Não há cadeias, algemas forte o suficiente para nos manter presos. Não há portão pesado o suficiente que não possa ser aberto. Não há trevas densas o suficiente onde a luz do Evangelho não possa brilhar. Não há um coração tão endurecido que não venha a ser quebrantado pelo Espírito Santo. Não há um perdido tão perdido que não possa ser restaurado pela graça poderosa de Jesus. Não há um casamento que está em última instância que não pode ser recuperado, o amor reavivado pela presença poderosa do Espírito Santo. Não há ressentimento no coração que não possa ser substituído pelo sentimento de perdão, de liberação, de paz. Não há enfermidade que não possa ser curada pelo poder do Senhor. Não há um povo perdido que não possa ser alcançado pelo trabalho missionário. Não há impossíveis para Deus. E por isso nós podemos orar com expectativa no Senhor. Quando nós oramos, às vezes Deus diz não e ponto. Quando nós oramos, às vezes Deus diz sim, e coisas maravilhosas podem acontecer. O improvável acontece quando Deus responde de maneira favorável às nossas orações. É por isso que nós, como esses irmãos, podemos e devemos ter uma vida de oração intensa, intencional e perseverante. Agora, o detalhe é que, quando a gente ora, às vezes Deus diz não, às vezes Deus diz sim, e às vezes Deus vai além do que nós estamos pedindo. Muito além. Olhe comigo que coisa interessante, versículo 17.
Versículo 16, enquanto isso Pedro continuava batendo, quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tinha tirado da prisão e acrescentou: anunciem isto a Tiago e aos irmãos. É curioso, no versículo 2, nós vemos Tiago, irmão de João, um dos 12 apóstolos, morrendo a fio de espada por ordem de Herodes. No versículo 17, Pedro manda que anunciem a Tiago. É outro Tiago. E é a primeira vez que esse outro Tiago é citado no livro de Atos como líder da igreja de Deus. Esse outro Tiago, do versículo 17, é o Tiago, irmão do Senhor Jesus. E lá no capítulo 15 do livro de Atos, ele é tido como um dos principais líderes da igreja de Jerusalém, quando se reúne para tratar aquele assunto da circuncisão. E Paulo se refere a ele lá em Gálatas, dizendo que ele era uma das 3 colunas da igreja de Jerusalém, juntamente com João e com Pedro. Olha que coisa interessante. Deus diz não para a oração da igreja e permite que Tiago, irmão de João, morra. Mas é nesse mesmo capítulo que Deus, de maneira surpreendente, a igreja não está orando por isso, mas nós vemos Deus levantando um outro líder, um outro pastor, um outro Tiago para aquela igreja que sofria o luto do primeiro Tiago. E é esse Tiago que, levantado como líder dessa igreja de Jerusalém, que preside, em outras palavras, o concílio de Jerusalém no capítulo 15, é esse Tiago que escreve a carta que no Novo Testamento tem o seu nome. Não é o Tiago, apóstolo, irmão de João, é o Tiago, líder da igreja de Jerusalém, irmão do Senhor Jesus. A igreja não está orando por isso, mas Deus responde sim, e Deus vai além desse sim e levanta um novo pastor para aquele rebanho. Esse Tiago, irmão do Senhor Jesus, ele ficou conhecido na história como Tiago, joelho de camelo. Um título, um apelido estranho, mas é porque, segundo a tradição, os seus joelhos tinham pele grossa e escura, parecendo o joelho de camelo, porque era o homem que passavam longas e longas horas diariamente orando de joelhos dobrados, a ponto do seu joelho ficar semelhante a um joelho de camelo com couro grosso e endurecido. Um homem de oração. Tiago, irmão do Senhor Jesus. Mas não para por aí. Versículo 23, olha o que acontece. O rei Herodes, o grande rei Herodes, Herodes Agripa I, o neto de Herodes o Grande, que mataram as crianças lá em Atos 2, o sobrinho de Herodes Antipas, que decapitou João, e agora o seu legado foi: decapitei Tiago. O que decapitou Tiago? Herodes, ele vai para uma região de Tiro de Sidom, e ali, numa reconciliação política com aquela região, o texto diz que Herodes, vestido de traje real, versículo 21, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra ao povo. E o povo gritava: é voz de Deus e não de um homem. No mesmo instante, o anjo do Senhor feriu Herodes, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, morreu. Flávio Josefo, historiador dos judeus, quando conta essa história no seu livro Antiguidades, ele relata esse episódio, dizendo que Herodes fez um discurso brilhante, um discurso político inflamado, e o povo aplaudiu e gritou: voz de Deus e não de homem, e ele recebeu aqueles aplausos, mas naquele mesmo momento ele foi tomado de uma dor aguda e repentina, e teve que sair daquele palanque às pressas, e 5 dias depois ele morreu na sua casa. Não sabemos quais são os detalhes, mas o fato foi que o Senhor o tocou com a enfermidade, e o texto diz que ele morreu comido de vermes. O poderoso Herodes, que manda prender os apóstolos,
o poderoso Herodes que manda decapitar Tiago, o poderoso Herodes que manda e desmanda politicamente naquela região, agora é tocado pela mão do poderoso Senhor, Criador dos céus e da terra, e por causa de um pequeno verme, ele é levado para o túmulo. O soberano mostrando que é Ele que controla a história, é Ele que controla as situações, e que os reis da terra, por mais poderosos que se achem, estão nas suas mãos, e Ele faz como Ele quer. O detalhe é que a igreja não está aqui nesse texto, não aparece pelo menos, orando por Herodes. A igreja não está pedindo a morte de Herodes, assim como a igreja não está pedindo um novo pastor. Mas se Deus diz não para Tiago, Deus diz sim para Pedro, ele vai além e levanta um novo líder, Tiago, pastor da igreja de Jerusalém, e ele vai ainda mais além e tira Herodes do caminho da igreja. Quando nós oramos, o que Deus faz? Deus sempre responde às nossas orações. Como Ele responde às nossas orações? Às vezes Ele diz não, às vezes Ele diz sim, e às vezes Ele faz muito além do que nós estamos pedindo, porque conforme foi citado aqui nessa noite, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e até do que nós pensamos. Louvado seja esse Deus que responde às nossas orações. Por isso nós podemos orar, e podemos orar com expectativa de recebermos a resposta do Senhor. Eu acho que eu já contei aqui. Se eu não contei, eu vou contar de novo. Se eu já contei, você vai ouvir de novo. Acerca de um casal de missionários americanos, que em 1974, enviado pela missão Wycliffe, de tradutores da Bíblia, saiu dos Estados Unidos e veio para o Brasil para trabalhar com o povo indígena esquecido na floresta amazônica. Eles vieram primeiramente aqui para São Paulo, para estudar português. Depois, talvez de um ano, algo assim, seguiram para o Amazonas, Manaus, subiram de barco de Manaus até São Gabriel da Cachoeira. Naquela época, hoje a gente faz com 3 dias, naquela época era cerca de 5 dias de viagem, dias e noites, até São Gabriel da Cachoeira. Dali eles pegaram uma canoa, pequena canoa com motorzinho 5 HP, e viajaram cerca de uma semana até um povoado chamado Paricachoeira, no rio Tiquié. E ali eles queriam trabalhar com um povo que ninguém conhecia. Fizeram contato com um indígena, guia, e aquele indígena fez contato com outro indígena, enfim, e conseguiram localizar uma aldeia daquele povo. E eles então pegaram uma canoa, marcaram um dia, mandaram avisar, subiram um pequeno igarapé, quase um dia de viagem, uma pequena canoa, para fazer contato com aquele povo onde nenhum missionário tinha chegado até então. Quando chegaram ali, a aldeia estava vazia, não tinha ninguém. Eles desceram da canoa, esperaram horas e horas e horas, e depois de horas esperando, um índiozinho baixinho, franzininho, fraquinho, saiu do mato, procurou o seu guia, falava a língua do guia, e falou com o guia: olha, meus parentes estão todos aqui perto, mas ninguém quer conversar com esse branco não, ele pode ir embora. E o missionário americano insistiu ali com o tradutor, mas não tinha o que fazer, voltou frustrado para aquele povoado, Paricachoeira, voltou a pesquisar, descobriu que em um outro rio tinha outra aldeia daquele povo. Desceu 1 dia e meio de viagem para outro povoado, contratou outro guia, pegou o rio subindo, viajou um dia. Um dia viu que a gasolina estava na metade do tanque, teve que voltar rio abaixo. Preparou uma terceira viagem, terceira incursão. E agora, com mais gasolina, com mais mantimentos, viajou 2 dias e meio rio acima e finalmente chegou numa aldeia daquele povo e esteve ali, foi recebido pelo povo, tinha um ancião que o recebeu. E eles então explicaram que eles queriam aprender aquela língua, grafar aquela língua, falar de Jesus para aquele povo, foram bem recebidos. Então, lhes permitiram construir uma pequena casa, uma palhoça, eles construíram, o guia foi embora, ficaram 4 meses ali. Isso era 1975. Depois de 4 meses, tinha levado 8 meses para eles chegarem lá. Depois de 4 meses, 1 ano, saíram para buscar novo visto e não conseguiram novo visto. Foram até Manaus, Brasília, e não conseguia nova autorização do governo brasileiro para ir trabalhar com aquele povo. Disseram, alguém fez fofoca dizendo que eles estavam lá aliados com o pessoal das Farc, que queriam plantar coca entre os indígenas e assim, etc. E o fato é que eles não conseguiram visto. E eles concluíram então que eles não tinham conseguido porque eram americanos. Se fossem brasileiros, talvez conseguiriam autorização para continuar trabalhando com aquele povo.
E eles colocaram então no coração orar para Deus levantar missionários brasileiros para trabalhar com aquele povo indígena. Isso era 1976. Coincidência ou não, naquele mesmo ano, no interior de Minas Gerais, numa fazenda, zona rural, Dona Maria, uma doméstica, braçal, uma senhora analfabeta, muito simples, esposa de vaqueiro, esposa de um sertanejo baiano, deu à luz a um menino. Aquele casal saía de Manaus, mudou para o Mato Grosso para trabalhar na base da sua missão, e ali eles oravam com perseverança, insistentemente, para que Deus levantasse missionários para trabalhar com aquele povo na floresta amazônica. Enquanto isso, em Minas Gerais, Dona Maria, católica, com seu filho, tinha 3 anos, o levou para consagração, brigou com o padre e acabou rompendo com o catolicismo e se converteu ao Senhor. Ela pensava em sua mente, que é porque ela era mulher de sangue no olho, faca no dente, não levava desaforo de padre para casa. E como sangue no olho, faca no dente, analfabeta que era, aprendeu a ler com a Bíblia, porque ela mesma queria entender a Bíblia. Mas ela não sabia que lá no Mato Grosso tinha um casal de missionários que nessa altura já há mais de 5 anos orava para que Deus levantasse missionários brasileiros para trabalhar com aquele povo. Dona Maria se converteu, continuou lendo a Bíblia lentamente como podia, até Samuel, leu a história de Samuel, de Ana que consagrou Samuel, achou aquela história bonitinha, pegou o seu filho caçula de 11, que agora tinha 3 anos e meio, entrou num quarto, fechou as portas e disse: Senhor, os outros são grandes, eu não tenho autoridade sobre eles, mas esse aqui, o caçula é meu, eu quero entregá-lo para o Senhor. Consagrou o seu filho para a obra missionária. Ela não sabia que lá no Mato Grosso um casal de americanos orava insistentemente para que Deus levantasse missionários brasileiros para aquele povo na Amazônia. Os anos passaram. Aquele menino cresceu ouvindo essa história. Cresceu com o coração dedicado a Deus e certo que seria obreiro do Senhor. Cresceu, foi para um seminário estudar teologia, pensando em ir para a África. Fez um seminário de teologia, casou e durante 6 anos se preparou em missiologia, linguística, blá, 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 pensando em ir trabalhar com um povo não alcançado no coração da África. Mas aquele rapaz, filho da Dona Maria, não sabia que desde 1976, um casal de americanos no Mato Grosso orava para Deus enviar missionários para o povo indígena da Amazônia. No momento de sair para a África, as portas se fecharam para aquele rapaz agora casado, jovem senhor. E por providência de Deus, ele foi redirecionado pela missão, imagina para onde? Exatamente para trabalhar na imensa Amazônia. A Amazônia é quase um país, um mundo. Mas naquele mundo de floresta, aquele jovem missionário com a sua esposa embrenhou na floresta e foi chegar exatamente no povo e na aldeia perdida na floresta amazônica, a respeito da qual aquele casal de missionários orava por 30 anos de oração. O nome daquele casal é Daniel e Cherry Jory. Estão aposentados de volta nos Estados Unidos. Eles tiveram 3 filhos, os 3 filhos se tornaram missionários, louvado seja Deus. O nome daquele povo é Yuhupidé. E o filho da Dona Maria é esse que lhes fala, sou eu. Elisângela e eu fomos para o interior da floresta amazônica trabalhar com um povo chamado Yuhupidé, porque Deus, na sua providência, incomodou um casal de missionários americanos que orou de 1976 até 2006, 30 anos de oração, o ano quando Elisângela e eu pisamos naquela aldeia. Tive o privilégio de conhecer o senhorzinho idoso, que na época era jovem, e que foi ele que recebeu aquele casal de americanos. O seu nome era Chop. E ele não sabia dessa história, ele não entendia por que aqueles americanos, os brancos, o Cariua, como ele dizia, saiu da sua aldeia e nunca mais voltou.
A Elisângela e eu também não sabíamos da existência desse casal de missionários. Quando nós enviamos a nossa primeira carta de oração, um professor americano que nós tivemos de linguística recebeu a nossa carta e me respondeu dizendo: olha, eu acho que tem um casal, amigo nosso, que trabalhou com esse povo. Vou mandar a sua carta para eles. E dias depois recebemos um e-mail daquele casal de americanos mostrando contando a história de como aconteceu. Nos enviou fotos de 1975, fotos preto e branco. Aquele jovem que os recebeu, um jovem ainda, Chop, e foi o idoso, o ancião que eu conheci, agora já ancião. E eles então me contaram a história e disseram: vocês são resposta de Deus aos nossos 30 anos de oração. E depois que isso aconteceu, eles se deram por missão cumprida, se aposentaram e voltaram para os Estados Unidos. De lá mandaram uma cartinha para aquele ancião, explicando por que eles tinham ido ali em 75, qual era o propósito deles, por que eles não voltaram. E disseram: mas o Deus que nós servimos agora enviou esse casal. Eles vão dar continuidade ao trabalho que nós começamos 30 anos atrás. Vale a pena orar. E vale a pena orar mesmo quando a resposta não chega hoje. Mesmo quando ela dura 1 década, 2 décadas, 3 décadas. Podemos e devemos perseverar na oração, porque Deus é aquele que sempre, invariavelmente, às vezes não da nossa forma nem no nosso tempo, mas invariavelmente, Deus responde às nossas orações. Por isso que hoje minha esposa e eu olhamos para os de Rupidé, e quando vemos um povo com a igreja, servindo a Deus, famílias transformadas, uma igreja viva, lá no meio da floresta, única igreja, em uma região de 300 quilômetros, onde tem 15 povos, 116 aldeias, e até hoje uma única igreja em toda essa região. Nós olhamos com muita alegria no coração, mas não temos do que nos envaidecer, do que nos orgulhar. Porque aquilo foi resposta de Deus à oração de um casal. 30 anos de oração. Vamos orar? Eu queria que você fizesse uma oração. Talvez você nunca teve uma vida de oração real. Talvez você nunca conseguiu perseverar em oração. Talvez o que você faz é apenas uma rezinha. Obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado por essa comidinha, parecendo criança, amém. Mas eis aqui um chamado da palavra de Deus para, como a igreja de Atos, você se tornar um crente de intensa e fervorosa oração. Peça ao Senhor para fazer essa obra no seu coração. Despertar o seu coração para a oração. Te bendizemos, Senhor, porque mesmo sendo nós seres insignificantes, pequenos, frágeis, falhos, marcados pela pecaminosidade latente em nosso coração, mesmo assim, o Senhor, pela sua bondade, misericórdia e graça, ouve as nossas orações e responde às nossas orações. Eu intercedo nessa hora por aqueles meus irmãos e minhas irmãs que precisam de uma resposta do Senhor, que esperam uma resposta do Senhor, que precisam da intervenção do Senhor e que oram pela intervenção do Senhor. Nós nos conformamos quando o Senhor diz não, mas nós apresentamos o nosso clamor. Nosso clamor é pela resposta positiva do Senhor. Torne o impossível possível em nome de Jesus. Vá de encontro ao clamor do coração dos teus filhos e das suas filhas. Responde-lhes a oração, ó Deus. E vai além e faça coisas que eles nem pensam, nem esperam, nem desejam, mas que estão nos seus planos. Opere os milagres do Senhor. Oro por todos nós que aqui estamos reunidos, para que o Senhor nos desperte, nos fortaleça, inflame os nossos corações, para sermos crentes que oram e oram de maneira intensa, fervorosa
e perseverante. Levante, Deus, a Igreja Presbiteriana da Penha como uma igreja de intensa oração em nome de Jesus. Que o Senhor nos desperte e nos atraia para a comunhão com o Senhor. Que o Senhor nos ensine como é gostoso estar na sua presença, nos permita ter uma comunhão de oração tão intensa que sintamos o prazer de estar na presença do Senhor. Que o seu Espírito nos levante e nos quebrante, para que reconheçamos quão fracos somos, quão forte é o Senhor, e possamos estar na sua presença em consagração, em nome de Jesus.